Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Muito boa noite, queridos irmãos. Esse assunto que a gente veio abordar vai nos levar a algumas reflexões que a gente preparou, assim, a respeito de uma das maiores dificuldades nossas, né, que é justamente o desprendimento dos bens terrenos. A gente tem realmente uma dificuldade comum e isso promove vários outros problemas, né, que se desdobram em função disso. E por isso Jesus falou, não se pode servir a Deus e a Mamon simultaneamente, como a gente vai ver mais adiante. Peraí, deixa eu só ver aqui se eu já liguei isso aqui. Não está passando? Travou aqui? O que será que aconteceu aqui? Desculpe. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Vamos tentar entender melhor o que Jesus quis nos colocar a respeito disso. É complicado para a gente realmente ter essa situação de servir a dois senhores. É como se estivesse servindo a dois senhores, a dois propósitos completamente opostos, né? Representando Mamon aqui, digamos, os recursos materiais, as riquezas em geral materiais. Então, quando a gente se posiciona com relação a Deus, essa questão das riquezas, a gente sabe que a prova da riqueza, muitas vezes, é bem pior do que a prova da miséria, até da dificuldade material. Ela é muito mais desafiadora por todas as possibilidades, todas as portas, todas as perspectivas que, digamos, a pessoa que tem os recursos à mão, ela pode se dar. Então, o nível de comprometimento, as possibilidades de comprometimento são muito grandes, né? E isso tudo complica. São apelos que podem realmente comprometer muito. Então, vamos ver o que isso aí vem nos trazer nesse sentido. Por isso, a gente decidiu abordar esse assunto, refletir sobre esse assunto, com relação à questão do apego, que é um grande problema nosso com relação a essa questão que nós estamos falando, do desprendimento dos bens terrenos, dessa dificuldade. Até a própria imagem remete mais ou menos a isso aí. Os nossos anseios espirituais, mas ainda ali uma bola de ferro que ainda nos aprisiona. Isso é muito complicado. A gente até vê, nós que participamos de reuniões mediúnicas, espíritos que já estão, né, no outro lado, lá que já desencarnaram, e apresentam, muitas vezes, vinculações a bens materiais. Eu me recordo uma situação até vinculada às ferramentas de trabalho dele, que foram, sei lá, desprezadas e deixaram aquilo se estragar. A revolta desse espírito por conta disso, para vocês verem até que ponto isso pode chegar, esse apego, esse nível de apego a questões materiais. E aí a gente começa com a seguinte colocação, né, que vem até baseada numa mensagem desse livro aqui, Jesus e o Evangelho. É um livro de Divaldo Franco, não dá para vocês lerem, né, a imagem também é embaçada, mas Jesus e o Evangelho, um livro de Joana de Ângeles, de autoria do Divaldo Franco. Aí, nesse livro, nessa mensagem à avareza, ela coloca o seguinte: por que, diante do cosmo abundante e generoso, o ser humano se expressa com mesquinhez e avareza, preocupado com a posse efêmera? De onde vem isso, né? Essa questão assim da gente querer deter as coisas, né? Você ter essa mesquinhez de você querer possuir mais e mais coisas. De onde vem esse desejo, que é uma questão bastante comum, não é?
Aí vem a resposta. Isso é uma questão que já vem, é antiga, é atávica, isso já está assim em nós já de muito tempo. Porque ele parece garantir a perenidade da vida e a segurança existencial. Quer dizer, diante da existência corporal, parece que você amealhar e guardar uma porção de provisões, uma porção de recursos, aquilo te garante uma sustentação tranquila, né, da vida e a segurança existencial. Lógico, isso aí vamos continuar abordando para a gente poder entender melhor isso. Isso gera justamente uma falsa conduta social de acumular para deter, né? É um remanescente de um instinto primário, de uma coisa muito antiga, que vem desde do início do homem na Terra, das civilizações na Terra. Esse instinto primário leva a essa retenção da presa para o repasto futuro. Isso aí gerou, com a fixação do homem na Terra, as criações, né, a questão da pecuária e tudo, dele começar a guardar justamente a presa no sentido de guardar condições para ele poder sobreviver. Então, esse instinto, isso é uma coisa que é atávica, é muito antiga. Nós, que somos espíritos milenares, que já transitamos aqui na Terra em várias e várias encarnações, isso está muito dentro de nós, são marcas, são vínculos, né, condições que estão assim impregnadas em nós, essa visão, essa forma de entender as coisas. Por isso a gente tem essa tendência, que é natural, vamos dizer, que é da nossa natureza, da natureza humana, de guardar, de querer reservar coisas, nos aprovisionando, nos dando segurança para o futuro. Esse instinto primário é baseado na ignorância que não permitia dar-se conta da variedade de recursos em torno da preservação da vida. Quer dizer, talvez precisasse tanto, será que precisaria ter tanto, guardar tanto, para poder garantir a sua própria sobrevivência? Será que isso não está além da sua necessidade? Esse é um grande problema, né? Muitas vezes nós criamos necessidade, nós vimos ao longo da nossa evolução, aumentando, ampliando cada vez mais as nossas necessidades. E isso realmente complica. Quanto mais simples, digamos assim, a nossa vida for, de repente, a gente tem uma condição de viver com os recursos que a gente tem. A gente não precisa estar lutando por mais e mais e mais recursos. Isso aí tem outros desdobramentos. A gente está colocando essas ideias iniciais para a gente poder fazer a nossa reflexão. Também esse instinto primário, o que vai acontecer? Isso vai suscitar justamente isso que a gente está falando, essa força ancestral, que é uma coisa assim antiga, que está impregnada em nós, né? Que ela é responsável por conflitos sociais, econômicos, políticos, psicológicos, em todo o mundo, em todo o planeta. A disputa de poder no mundo, em geral, ela se dá toda também em função dessas questões, desses valores materiais, dessas provisões materiais que, digamos, são representativos de poder para as grandes nações, para os grupamentos humanos. Então, as disputas, elas são grandes em termos de território, em termos de territórios estratégicos, tudo com vista. A gente vê a questão do petróleo, né? A gente vê que a guerra acontece lá na área onde está o petróleo, né? Isso não é sem razão, sem motivo, porque visa-se realmente uma questão de ter aquele domínio, aquele poder com relação às reservas, às jazidas e tal do petróleo, e isso aí é assim que acontece. Então isso é um reflexo, está nos mostrando realmente o que é responsável por todo o desequilíbrio, todas as guerras, as situações que acontecem mundo afora, tem relação com essa questão desse instinto primário do homem, construído ao longo de tantas e tantas encarnações. Isso tudo está nessa página, tá? A avareza, nessa mensagem. Essa mensagem é brilhante, que ela fala muito sobre esse processo todo aí. Então, esse instinto primário, ele arrasta multidões ao desespero. Quer dizer, são multidões que são envolvidas nessas questões, né, e escraviza sentimentos e uma aspiração pela posse. Quer dizer, nós todos, eu não sei se eu sou diferente de vocês, mas a gente tem um certo apelo pela posse, de querer possuir coisas. Isso é errado? Não é errado, porque muitas vezes a gente vê o companheiro lá, um outro colega, né, passando ali com um carro novo, um carro zero. Normalmente tem gente que quer dizer, pô, esse cara deve estar roubando pra caramba, né? Deve estar fazendo alguma coisa ilícita, alguma coisa errada aí. Mas, digamos assim, ele tem aquele bem, e é um carro bacana, vistoso. Poxa, eu quero comprar um carro desse, eu queria ter um conforto desse. E você
passa a lutar, a empreender seus esforços no sentido de fazer essa conquista, isso é lícito, isso é perfeitamente plausível, é perfeitamente aceitável. E isso é normal, digamos assim, é um apelo movido por uma ambição, né? Por um desejo de você conquistar aquilo que o outro conquistou. Isso é normal, o progresso se baseia nisso. O ruim é você ter justamente a questão de você querer que o outro não tenha. Não, ele tem aquilo ali, mas aí é aquilo que eu falei. De repente ele está roubando, de repente ele fez alguma armação aí para poder comprar esse negócio. Então a gente já entra com uma visão destrutiva. Então isso é inveja. Esse tipo de sentimento não presta. Mas a questão da ambição ainda é tolerável e aceitável, porque é um processo que você vai de per si, nos seus esforços, vai buscar fazer e realizar aquela conquista, o que você desejar. Mas a questão é a escravização dos nossos sentimentos e essa aspiração de posse se tornar uma coisa meio doentia. A gente ficar, digamos, escravizado por esse processo de conquistas, que eu tenho que conquistar, que às vezes a pessoa compra um carro novo e não se contenta. Né? Não, eu quero o outro, porque o outro agora está com outro modelo. E, na verdade, a gente vê que até as próprias empresas que trabalham, que vendem carros, né? A gente está falando de carro, podia ser outro produto, mas ela está sempre projetando alguma coisa nova, alguma novidade, algum outro tipo, alguma outra... esqueci, fugiu o nome agora, algum outro detalhe do carro ali que vai, né, ser comercializado, que vai ter televisão, que vai ter isso, que vai ter aquilo, pronto. Aí, como falamos, a questão dessa herança patriarcal leva a gente é uma coisa comum também. A gente fala o quê na minha família? Minha família. Eu falo meu pai, minha mãe, meu irmão, minha tia, minha casa, meu carro. A gente não fala assim? Sempre usando o possessivo. De onde vem isso? Isso é essa herança patriarcal, que a gente examina tudo à nossa volta como propriedade, como nossa propriedade. Né? Também, então, a gente vê o desafio que é para a gente. Por isso que é difícil justamente a nossa espiritualização, essas ideias que a gente está tomando pé agora na filosofia espírita, implementar isso na nossa vida é realmente algo difícil. Mas a gente tem que começar o processo. E compreender como que a coisa acontece já é alguma coisa. A gente tentar entender como aconteceu, como isso se construiu, como isso se deu. E, de repente, também algumas dicas que a gente vai tentar colocar no sentido de nos dar uma ideia do que a gente pode fazer no sentido de tentar vencer um pouco essas inclinações que muitas vezes atrapalham pra caramba a nossa vida. E aí, justamente, as questões que nos couberam, os itens que nos couberam, são 5 itens que são passagens evangélicas que nos falam sobre o apego aos bens materiais. Né? São 2 parábolas e 3 passagens que nos falam a respeito desse assunto. Não tem comentário nenhum, nem de Kardec, nem dos espíritos. Então, como são as transcrições, que o Evangelho é assim, ele coloca a transcrição do que está no Evangelho de Jesus. E depois vem um comentário de Kardec pega aquilo tudo, né, e faz o comentário dele, a reflexão dele a respeito daquilo, sob a ótica da doutrina espírita. Depois disso, começam lá instruções dos espíritos. Aí são mensagens que ele recebeu, que são assim, ligadas a esse assunto, que ele fez ele recebia essas mensagens de várias partes da Europa, do mundo também, e ele fez a triagem, né, sob a inspiração do Espírito de Verdade, para que essas mensagens, de acordo com essa seleção que ele fez, aquilo viesse depois a compor a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para nós, coube apenas as parábolas e o que está no Evangelho. Então, a gente está fazendo a nossa exposição com base no nosso entendimento, né? Ficou uma coisa livre, no sentido de uma abordagem sobre esses assuntos que a gente está vendo, que dizem respeito justamente ao desprendimento dos bens terrenos, embora as mensagens falam justamente do oposto, do apego. Então a gente vai examinar o apego, o processo do apego, que a gente está vendo agora, e o desapego, que a gente vai ver algumas dicas no sentido da gente alcançar esse feito, que é muito difícil para nós.
Pelo menos para mim. Bem, tem uma passagem, uma dessas 5 passagens, está lá um litígio entre 2 irmãos numa disputa de herança. Né? Eles estão lá, aquela confusão, e aí Jesus está presente lá perto deles, e eles chegam para Jesus: ô Jesus, Senhor, o Senhor não pode nos ajudar a resolver, dá a sua colocação aqui para a gente poder resolver essa querela, essa questão aqui, esse litígio. E aí ele responde, né? Ó homem, quem me designou para vos julgar ou fazer as vossas partilhas? Quer dizer, Jesus saiu fora dessa questão, isso não me interessa. Mas ele aproveita, como Jesus aproveita todas as oportunidades, né? não deixava barato, ele aproveitou essa chance para colocar. Após uma breve reflexão, Jesus acrescenta: tende cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que possui. Não é? A nossa visão, digamos assim, eu diria, talvez, antes da gente conhecer um pouco melhor a doutrina espírita, a gente começar um aprofundamento na doutrina espírita. A nossa visão, com relação a essa questão de quem tinha mais, né, a gente via que ele estava com tudo, não é isso? Ele estava com tudo, ele estava, poxa vida, ele já conquistou tudo, ele está com a vida feita, ele está tranquilo para o resto da vida dele. Né? Mas Jesus já fala, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que possui. Então Jesus, ele vem falar para a gente aqui sobre outras riquezas. Ele dá uma outra conotação para o que seja riqueza. E isso é muito importante para nós, que ele vai nos ensinar aqui. E para que ficasse inolvidável, inesquecível essa lição, ele narra então uma parábola, a parábola do homem rico, dono de terras. Isso é interessante. Cuidava de ampliar a fortuna até o excesso. Era um homem rico, um homem muito rico. E ele tinha tido uma safra maravilhosa na fazenda dele, nas fazendas dele. E ele então olha assim, vê os celeiros e fala: poxa, esses celeiros aqui são poucos para poder, vou mandar demolir isso tudo, fazer outros celeiros. Poxa, e agora, com essa safra que eu tive, eu ganhei muito dinheiro, estou muito bem, agora vou gozar a vida, vou tranquilo, eu quero mais é dormir, descansar. Então é o que ele fala. Quando não tinha mais onde armazenar os haveres, propôs-se a dormir e a gozar, a desfrutar. Né? Ele merece de todos os bens a exaustão. E aí o que aconteceu? Esquecido de que naquela noite o Senhor da vida lhe tomaria a alma. Vejam bem, os recursos todos que a gente possa ter amealhado, ganho de herança, lá o que seja, né? Se a gente não, digamos assim, pior ainda, se a gente jogou na loteria e ganhou, esse é mais complicado ainda, hein? Que esse a gente forçou a barra para ter, né? Para chegar para a gente. O nível de compromisso que isso traz para a gente, existe algum compromisso. A gente tem alguma coisa a fazer com aquele recurso. Ele não pode servir unicamente para atender os meus anseios egoísticos, aquilo que eu quero fazer para mim ou para minha família. Ele não pode ser assim. Essa visão realmente é uma visão apequenada e que nos compromete, porque são recursos que estão ali, que estão represados nas nossas mãos, e aquilo não é dinamizado para poder propiciar outros desdobramentos, né, que aquilo ali poderia trazer. Vamos examinar. Não é dar para todo mundo, não é pegar e sair distribuindo dinheiro, não é isso que Jesus está falando. Jesus fala também sobre isso, né? Aí vem justamente essa questão qual é a missão inteligente do homem na Terra. Nós temos uma missão quando a gente reencarna. Primeiramente, a nossa missão com relação aos interesses que dizem respeito a nós mesmos, espíritos, né? No sentido das questões que envolvem a nossa vida espiritual, a nossa condição de espíritos, os compromissos que a gente tem com relação à nossa necessidade de progredir, de evoluir, de nos desenvolver e de vencer, se superar as questões, né, que a gente nessas vidas passadas foi acumulando e que precisam ser resolvidas, precisam ser sanadas, precisam ser, de alguma forma, abordadas, né?
Então a gente tem uma programação que diz respeito a várias coisas, a casa, a família onde a gente nasceu, a cidade onde a gente mora, o país que a gente nasceu, Brasil, né? O país que a gente nasceu. Então, tudo isso tem relação com todo um planejamento, toda uma necessidade evolutiva de cada um de nós. Cada um dentro do seu quadro existencial, dentro das suas necessidades individuais. Isso varia muito. Por isso a gente vê essas distorções, essas diferenças assim tão grandes e vendo até alguns irmãos com atitudes, comportamentos bestiais, né? Comportamentos assim quase a nível da animalidade, né? Parece até que nem alcançaram ainda a condição humana, tal o nível, né, de barbaridades às vezes que são cometidas, né? E tem a forma humana, né, daquele cidadão. Infelizmente ele chega e faz loucuras aí. Mas, com relação a essa missão do homem inteligente na Terra, a nossa missão essencial é promover o próprio progresso, mas veja bem, promover o próprio progresso, com o progresso geral. Não adianta eu progredir apenas para mim, apenas para o meu grupo, para a minha família, para aqueles que eu amo. O nosso progresso ele tem que ter um âmbito de ser uma influência positiva no progresso comum, no progresso de todos, né? E aí embaixo a gente copiou ali do Evangelho segundo o Espiritismo, está a referência lá, sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois é a riqueza considerada elemento de progresso. Então a riqueza é questão do dinheiro, por exemplo. O dinheiro é maligno, o dinheiro como é que é? Do diabo? Tem uma coisa do diabo, eu vi uma coisa assim sobre o dinheiro, falando sobre o dinheiro, condenando o dinheiro. O dinheiro em si, ele é neutro, ele não tem essa acepção, né? A questão é o uso que a gente faz desses recursos que estão nas nossas mãos. O que a gente está efetivamente fazendo com eles. O dinheiro em si, ele é neutro, não é essa vinculação com o diabo, isso é tolice, é besteira. E mesmo porque a gente sabe que essa questão do diabo são personificações do mal que foram construídas pelo homem, talvez até para arrumar uma desculpa, arrumar um culpado. Aí botar a culpa no diabo era fácil, né? Aí a gente entra na questão do fim providencial da riqueza. Então a riqueza, os recursos materiais, os recursos financeiros, amoedados, eles têm realmente possibilidade de estimular a criatividade com fins nobres. A gente vê que as grandes obras que a humanidade tem hoje, obras artísticas, especialmente na Europa, né, a gente vê que aquelas produções artísticas todas, a grande maioria delas se deu em função do mecenato. Eram pessoas ricas, eram famílias riquíssimas da Europa, na Itália, em outros países, na Alemanha, em outros países, que patrocinavam esses artistas que se destacavam e eles eram financiados, eles eram pagos, vamos dizer, para ficar produzindo essas obras, né? Que hoje encantam nos museus, obras maravilhosas que custam milhões de dólares para colecionadores, né, e tudo. Então, essas obras, como tem a Capela Sistina, aquilo tudo, foi muito em função dessa questão assim do patrocínio de recursos que foram colocados dessa forma. Bem, é uma forma que eu encontrei de explicar melhor o que seria essa criatividade. Pode ser também de pesquisa. As pesquisas científicas, elas demandam muitos recursos em algumas situações. A gente vê que aquele acelerador de hadrons construído na Europa, com não sei quantos quilômetros que aquilo tem, imagina construir aquilo, né? As nações tiveram que se unir para poder construir um negócio para fazer uma descoberta, da partícula de Deus, não é isso? Eu sei, isso aí, não vou entrar nesse mérito, esse assunto, eu não conheço nada. Mas, então, esses recursos, eles podem estimular a criatividade, né? Podem também trazer, isso aí vai suceder, na dignificação espiritual, um desdobramento também. Vamos analisar melhor essa questão. Dignificar espiritualmente significa a gente desenvolver uma postura de amor, né? Em que a gente multiplique em obras que favoreçam a todos os seres com oportunidades de desenvolvimento dos valores internos, né?
É aquela questão, muitas vezes, a gente vai ver mais à frente, que aqui vai fazer uma distinção entre o que seja a caridade, numa visão anterior que a gente tinha, e a caridade sob a ótica espírita, como é diferente. Também, voltando à questão da dignificação espiritual, faculta ao necessitado conquistar com dignidade o pão e o lar, a educação e a saúde, por meio do próprio esforço que investe no trabalho honrado que lhe é oferecido pelo possuidor de riqueza. É aquela situação, a gente tem até uma frase, eu acho que é Madre Teresa que falava isso, né? Que a gente dá o peixe, né? Mas o mais importante é ensinar a pescar. Né? A gente tem que dar o peixe. Tem momentos que você precisa dar o peixe. Mas é essencial que a gente também ensina aquele que está recebendo o peixe a ganhar dignidade e a gente possa ensiná-lo a pescar. Então isso é a gente dignificar espiritualmente com os recursos que estão à nossa mão. Isso é justamente a caridade com novas características. É diferente daquela caridade que a gente entendia anteriormente como esmola, né? Sempre que a gente ouvia essa palavra caridade, a gente associava, pelo menos eu, antes de conhecer a doutrina espírita, eu associava muito caridade com questão assim de você dar alguma coisa que alguém está pedindo, um pão, alguma coisa nesse tipo. Isso aí era caridade. E muitas vezes dado até como descompromisso. A pessoa está insistindo, não, toma aí, toma, pronto, tipo um cala-boca, né? E caridade não é isso. Caridade demanda justamente um envolvimento daquele que está doando. Pelo menos olhar, né? Se eu decidir que eu vou dar o pão, que às vezes, não sei, tem algumas situações que às vezes a pessoa pede e você tem uma sensação meio estranha, né? E você até não doa, sei lá. Às vezes pode ser que ele fosse usado talvez esse dinheiro para um fim, né? Sei lá, para beber uma cachaça, sei lá, às vezes acontecem situações desse tipo. Né? E embora Chico, você vê Chico como é que era, né? Chico, no centro da prece, lá em Uberaba, ele tinha um bêbado que ia quase várias reuniões, e aquele bêbado ia lá, esperava a reunião terminar e beijava a mão dele, tomava a bênção com ele, e Chico pegava e dava um dinheirinho para ele. Aí, depois de algum tempo, eu pensei, Chico, o senhor sabe que ele vai pegar esse dinheiro e vai beber. Não, meu filho, deixa. É a única maneira dele vir aqui. Porque ele ficar ali e assistir a reunião, a gente pensa que não tem algum efeito, isso tem sem dúvida, propicia algo para aquele espírito. Né? Então, Chico deu essa dica. Bem, tem que tomar cuidado com esse julgamento, né? Nosso. Então, a caridade, nessas novas características que o Espiritismo nos apresenta, aí leva realmente a uma dignificação espiritual. É a aplicação da sã virtude da caridade, que seria o auto-enriquecimento do administrador. Aquele que está administrando essa caridade, que participa dessa caridade, ele se enriquece, mas de outros valores, quer dizer, ele está se despojando de alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele está se enriquecendo de outra que lhe vai fazer falta e que ele de repente nem estava percebendo. Deixa de amealhar nos cofres da usura e da avareza. A gente vê o que está acontecendo hoje com o nosso país. Infelizmente, muitas pessoas influentes que surrupiaram recursos vultuosos ao ponto de causar um impacto tão forte na sociedade como um todo. Olha que ponto chegou essa usura, essa avareza, por causa de algumas mentes infelizes nesse processo, né, de compreender melhor essa questão desse desapego. Não tem nem condições de gastar esse dinheiro que foi guardado. Nem condições de gastar tem. Ele só pode ter sido guardado, né, com tanto afinco apenas por uma questão de poder, de manifestar poder, de capacidade de comprar A, comprar B, de fazer isso, fazer aquilo, só para dizer que tem poder, porque não tem sentido. É que nem talvez aqueles mísseis que tem nos Estados Unidos, né, com bombas atômicas, só para mostrar que tem poder. Tudo bem, aquilo ali, se ele apertar o botão, vai destruir alguém, vai matar um monte de gente, mas é mais ou menos a mesma coisa, só que nesse grau aí em que estão as coisas, a coisa é mais complicada ainda. Né? E aí exerce a ação do enriquecimento geral,
que é a função da riqueza material, ela promover desenvolvimento, promover oportunidade, manter firme, digamos, acesas a esperança, acesa a esperança, né? Então, a esperança é muito importante para nós, a gente sonhar, a gente ter uma projeção de futuro, e isso fica uma coisa difícil em função dos quadros que a gente tem vivenciado, né? Recebe bênçãos dos beneficiados, aqueles que são beneficiados, né? Aquilo se multiplica em bênçãos para aquele que está beneficiando. Então, a caridade, nessa questão de dignificação espiritual, os tesouros mais preciosos é o amparo na instrução, na educação, na libertação dos vícios, em razão do amparo no campo da saúde e do trabalho, propiciando felicidade em toda parte. Isso aí mostra para nós, eu vou dizer para vocês, talvez um dos bens mais preciosos para mim, pessoalmente, hoje, seja o meu tempo. Porque eu preciso, o tempo às vezes é curto para a gente poder atender tantas necessidades do nosso dia a dia, do nosso trabalho e de tantas coisas. Mas, ainda assim, o tempo que a gente dedica a atividades assim que tem a ver com a nossa instituição, atividades que tem a ver com o estudo, que tem a ver com outras tarefas que nós temos a honra de participar aqui na casa, isso nos traz um conforto, um fortalecimento inimaginável. A gente percebe isso. É o trabalho que eu sou mais bem pago, mais bem remunerado, é o trabalho que a gente tem a oportunidade de fazer aqui na Casa Espírita. Então, isso demanda de nossa parte um grau de envolvimento, um grau de disponibilidade, um grau de desejo de participação e de construção, de envolvimento mesmo, né? De uma forma real. E isso traz muitas condições assim, boas para nós, que a gente não dá nem para falar para vocês como é que isso funciona. Aí, nós vamos ver a Boa Nova, né? A Boa Nova é justamente o Evangelho que Jesus trouxe para a gente, e aí a postura nossa com relação à riqueza. Ele vem falar de uma outra riqueza, ele vem dar uma noção mais relevante do que seja essa riqueza. E aí, ele vem dizer o seguinte: verdadeiramente ricos não são os possuidores de coisas e volumes da ambição. Ele já vai fazer um contraponto. Verdadeiramente ricos, ele vem afirmar, aqueles que se fizeram pobres do espírito de avareza. Lembra aquela questão, né? Os pobres de espírito ganharão o reino dos céus. Então, pobres do espírito de avareza, a gente se livrar disso, nada dessa avareza. De paixões inferiores, que a gente precisa também estar eliminando da nossa vida. E dessas angústias. Quantas pessoas ficam angustiadas porque não possuem isso, porque não têm aquilo, porque não podem comprar um carro novo, porque não podem comprar uma roupa, né, não sei o que, da moda. Tem pessoas que vivem angústias por conta de questões desse nível. Enriquecendo-se no reino dos céus, que se inicia na terra, com os dons da renúncia, da abnegação, do amor, que se engrandece até a postura da caridade. Quando ele fala postura da caridade, o que é a caridade? A caridade, a gente fala do amor, sim, mas o amor, enquanto conceito, ele é às vezes difícil da gente compreender, porque ele tem essa mescla que a gente falou com relação à questão de posse. A nossa visão de amor ainda é muito uma visão de posse, né? de que aquela pessoa que é o meu afeto, que é meu, é sempre o possessivo, atuando nessa questão do que seja realmente essa postura. Então, a noção do conceito de amor é uma coisa que ainda está distante da gente compreender com mais profundidade. Talvez o que mais se aproxime dessa questão, assim, de definição do que seja o amor maternal, o amor de mãe. E realmente o amor de mãe é algo que não dá para a gente definir, né? Vai realmente além. Mas a caridade, ela é plausível, ela é passível de ser realizada por cada um de nós a todo tempo, no cotidiano da nossa vida, em todos os momentos. Porque a caridade é justamente esse esforço de ação em que a gente coloca o amor em ação. É a gente começar a mobilizar os nossos esforços no sentido da caridade, isso estar se movimentando, se dinamizando. E essa dinâmica da caridade é uma coisa que a gente precisa ir exercitando. É a grande proposta que a Joana nos traz com relação a gente superar
essa questão da avareza, esse desapego que a gente precisa ter com relação a essas questões que nos aprisionam tanto, que dificultam a nossa caminhada. Aí a codificação de Kardec, né, queiramos ou não, somos meros usufrutuários dos bens terrenos que herdamos ou conquistamos. Quer dizer, nada é nosso, nem esse corpo, né? Nem o corpo é nosso. Ele está hoje nos servindo ao nosso espírito, e isso é realmente único, né? Esse aparelho aqui, ele só serve a mim, espírito Flávio, só serve a mim. Os de vocês servem a cada um de vocês. Mas nós somos usufrutuários dele. Nós vamos ter que devolvê-lo depois à Terra no nosso decesso, no nosso retorno à parte espiritual. Tal como tudo que a gente conquistou de material também, a gente não vai levar nada daqui. A gente sabe que a gente leva outras coisas, né? A orientação espírita sobre o desprendimento dos bens terrenos. Se todos nós nos colocássemos como usufrutuários dos bens materiais, teríamos uma vida mais tranquila e não invejaríamos a riqueza do próximo. Cada ser humano está colocado no devido lugar e circunstância para a sua evolução espiritual. Como a gente falou, todo o quadro existencial de cada um de nós, ele está, digamos assim, refletindo a nossa necessidade enquanto espíritos em evolução. E esse traçado que leva em conta as nossas relações familiares, a nossa família, o local onde a gente mora, tudo, até o nosso trabalho também, as pessoas que se envolvem, tudo isso tem uma relação, uma trama, que é difícil até da gente imaginar como que isso é feito, como que isso acontece, né? Como que essas atrações acontecem, a gente pode até tentar puxar por aí, né? Que aí reúne a gente em situações favoráveis ao nosso desenvolvimento espiritual, à nossa evolução espiritual. Então a gente não está no lugar errado. As circunstâncias são essas e são necessárias para cada um de nós e existem para o nosso bem. Isso é importante que a gente coloque também. A nossa educação, a educação humana em geral, ela tem esse caráter hedonista. Educação hedonista é uma educação voltada assim para o desfrute do prazer, né, em que a gente possa estar em todas as coisas que a gente vivencia, você está experimentando conforto, prazer. Recursos para triunfar sempre. Né? Quantos pais, até é normal isso, mas tem pais às vezes que exageram nisso, né? De querer preparar os filhos, e aí o filho faz o quê? É judô, né? Faz inglês, faz alemão, sei lá, 3 línguas, e quer, né, prover, digamos, o filho com tantos recursos para que ele possa ser bem-sucedido no futuro. Pode ser um caminho, mas será que isso aí, de repente, pode trazer outras consequências? Atividades rendosas, empreendimentos lucrativos são sempre visados, né, como uma forma a ser alcançada, e nem sempre lícitos, né? Isso aí sempre, às vezes, levando a algum nível de licitude. O poder e destaque na comunidade, quer dizer, isso é colocado como e bombardeado como algo que tem que ser conquistado, que tem que ser alcançado. Isso aí leva justamente o que a gente poderia chamar de um campeonato de insensatez. E aí, justamente, isso aí reflete o desconhecimento do pretérito, o desconhecimento da nossa condição de espíritos em evolução, que temos uma história imensa, antiga, né, de muitas questões aí, que a gente vai resolver algumas, talvez nessa encarnação, nos comprometer com outras, e outras tantas que ainda não poderão ser abordadas, só talvez num outro momento, quando a gente tiver aporte moral, espiritual para enfrentar. Violentam os objetivos do renascimento, impondo pela cultura comportamento programado. A conquista de bens, de valores ilusórios para preencher necessidades do momento. Esse é um ponto. São necessidades que são criadas até pela mídia, né, pela questão assim, da moda, valorização da ambição desmedida. São esses impositivos da moda, né, que estabelecem um padrão de beleza física, na aparência, na força, arrastando multidões imaturas para transtornos neuróticos. E a gente vê essa questão de anorexia, bulimia, depressão, fuga para as drogas, tudo isso aí tem muito a ver com essa pressão que a sociedade faz com relação a um estereótipo que a gente precisa manifestar como um padrão de beleza, um padrão de aparência que a gente precisa manter. Isso diz respeito justamente a essa questão do histórico, do aspecto da história de cada um, né, de nós.
Aí a valorização, a gente vai ver também essa tendência de querer manter a juventude mediante implantes, cirurgias, hormônios e métodos de bizarro. A gente vê na televisão algumas atrizes, né, que eu acho, não sei se é botox, que ela perde a expressão facial, né? Ela não consegue mais, a expressão da cara dela parece uma máscara. Né? Os objetivos, quando não são alcançados, aí a vida se transforma em algoz impiedoso, exigindo mais malhação, mais alimentação específica, mais tormento íntimo. Isso é de outro livro também, de Joana aqui. Ó, né? Aqui vem um negócio, a gente leu, eu li um artigo ontem, que falou especificamente sobre esse assunto, deu um subsídio muito interessante. A gente viu que recentemente foi aprovado lá em Brasília, no STF, o ensino religioso nas escolas. Né? Isso realmente é uma coisa triste que isso tenha sido aprovado dessa forma. Porque o que se precisa não é do ensino religioso, porque o ensino religioso, o que vai acontecer? Dependendo da escola, dependendo do professor, vai adquirir a conotação confessional daquele que está ministrando aquela aula. Ou seja, ele vai estar levando, digamos, puxando para a brasa para a sardinha dele, a coisa para a área dele, ou para a religião dele. Quando muito mais importante que o ensino religioso é o ensino das religiões. É filosofia, é, na verdade, fazer os caboclinhos pensar, as crianças pensarem. Né? Que aí você vai descobrir o sentido da vida. É uma oportunidade, ele fala até de uma aula, achei muito interessante, que ele falou até um artigo do Leonardo Boff. Né? Ele coloca, não sou um grande fã do Leonardo Boff, mas nesse ponto ele foi muito feliz nesse artigo que ele escreveu. Então ele sugere até uma aula que eu achei muito bacana. 45 minutos de aula, 40 minutos de aula, ele fala 20 minutos iniciais, colocar textos, assuntos assim, a respeito, em geral, da filosofia em geral, das religiões em geral. Conceitos assim a serem debatidos em sala de aula. Aí os outros 20 minutos, cada um pegar aqueles assuntos que foram debatidos e escrever dentro da sua ótica, da sua religião. Né? Cada um escrever. E no final, cada um fazer 5 minutos de reflexões, tentando introjetar aquilo ali, digamos assim, no seu entendimento e tal, para aquilo ali realmente se confirmar como algo que possa ser útil na sua prática diária. Eu achei espetacular, até mesmo a aula que ele sugeriu. Né? Que bacana se fosse assim. Né? O ensino das religiões, não da religião. Isso vai trazer alguns problemas, a gente infelizmente vai ver. Trabalha em favor da mudança de ambições desmedidas. A gente tem ambição? Claro que a gente tem ambição. Mas ambição desmedidas, a gente tem que ter um controle sobre isso. Né? Para a conquista do necessário, quer dizer, o trabalho, a gente precisa, se a gente conquistou o necessário, não é que já está bom, mas se a gente tem algum desejo de conquistar mais alguma coisa, que seja algo, digamos assim, comedido, sem exageros. Né? Daquilo que produz poder e prazer, né? Mas que não se transforma em gozo neurotizante de funestas consequências. Essas dicas aqui estão nesse livro, de Divaldo Franco também. Então, no jogo de interesses sociais, nem sempre a posse é responsável pelo significado que conduz à felicidade. Poucos aquinhoados apegam-se de tal forma aos bens que pensam possuir que terminam sendo por eles possuídos em tormentosos dramas emocionais. Eu acho que só isso aqui para explicar essa coisa assim de roubar tanto, de né, surrupiarem tantos recursos, né, sei lá para onde que foi tudo isso. Né? Não dá para entender. A pessoa perde a razão, não tem mais, a razão não funciona mais. A pessoa passa a ser possuída. Né? São os bens ou essa questão que Mamon que está imperando, vamos dizer assim, né? Dentro daquela ótica que está colocado por Jesus, é o império de Mamon sobre as criaturas. Né? O desapego dos bens terrenos, aqui tem uma passagem de Obreiros da Vida Eterna, justamente mostrando você me lembra, parece que era um pai, né? Não sei, uma questão com a amante dele que morreu, uma coisa assim. Uma história desse tipo. Esse outro caso aqui é com relação à criança, o filhinho dela, porque ela desencarnou e o filhinho dela ficou
encarnado, permaneceu encarnado. Então, quer dizer, são desapego de coisas e pessoas. A gente tem apego a pessoas. A gente está falando de apego, parece apenas a coisas. O apego a pessoas também ele é complicado. Principalmente tanto para aqueles que partem e a gente fica, e a saudade, muitas vezes mal resolvida, né? Às vezes impondo certas questões assim, de lembranças, de ser assim, uma inconformação com relação àquela questão, e isso aí traz grandes embaraços para o espírito que partiu. E vice-versa, às vezes acontece também, né? Do espírito, né? Ficar também saudoso de outras questões e trazer algumas repercussões aqui com a gente que está aqui, permaneceu encarnado. Então, o desapego é a grande proposta, né? Não é dar tudo o que temos, né? Mas saber ter sem se prender ao que se tem. Esse é o ponto, né? A gente não se permitir ao império de Mamon, né? A gente não se deixar prender por aquilo que a gente já possui e achar, né? E se fechar em copas naquela questão. A gente, quando tem os recursos, a gente tem que ver que a gente tem algum compromisso de promover algo com esses recursos que estão nas nossas mãos. O desapego é estar no mundo sem ser do mundo. É estar no mundo, na passagem da nossa encarnação, mas, assim, tendo em mente que o Espiritismo nos dá essa oportunidade de nos vermos como espíritos imortais que somos, que aqui viemos com vistas aos interesses do espírito imortal, que somos cada um de nós. Então não é uma questão apenas dessas conquistas aqui materiais que vão estar resolvendo, né? Então a gente precisa passar pelo mundo, digamos assim, com essa percepção, também em relação às outras pessoas, que a gente está em trânsito aqui e os interesses são outros, os objetivos são muito maiores do que outras questões que correm por aí. Estar pronto até, ele fala até uma outra colocação aqui, estar pronto até para perder tudo o que temos sem nos inquietarmos com isso. Não é fácil, né? É a mesma coisa, Jesus chega aqui, aí nos convida. Vocês querem ganhar a vida eterna? Vem, deixa tudo isso aí e me segue. Será que, né? Isso aconteceu, né? O que eu faço para conquistar a vida eterna? O mancebo rico perguntou para ele. Ele falou, deixa tudo aí e vem. Aí, não, tipo, peraí, que eu tenho que resolver. Não, então não dá, meu amigo. Né? A gente vê com relação aos apóstolos, quando Jesus reuniu o colégio apostólico, ele chegou e foi chamando, né? Ele não teve conversa, né? Tinham 2 irmãos, pescadores, chamou e veio, né? Foi todos eles que ele foi convocando, ele chegava, chamava e não tinha conversa, ele largava tudo e seguia, porque ali já existia, tem uma questão também, a gente até estudou esse assunto no estudo aprofundado da doutrina espírita, né? Aí mostrando justamente que eles, certamente, são espíritos já evoluídos, que eles eram pescadores, vamos dizer assim, tinham uma vida, digamos, simples, né, dentro daquela sociedade, embora tivessem coletores de impostos também envolvidos ali. Mas a questão, eles foram chamados porque já tinha havido uma preparação antes, né? Esses espíritos já eram espíritos que estavam preparados para prosseguir com Jesus na implantação da Boa Nova, né, do Evangelho, e o compromisso todo do cristianismo que se seguiu. E todos eles tiveram, exceto João, que não sabe exatamente como é que foi a morte de João, mas todos eles foram executados, né? A morte foi, assim, violenta. Aí, esta noite mesmo, aquela outra passagem, tomar-te-ão a alma. Que sentido terá tudo quanto foi ou não armazenado, senão quando aplicado com elevação e sabedoria, né? A gente tem que ter esse cuidado. Dentro do possível, a gente está observando melhor isso aí. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então, o grande interesse nosso, a grande importância, o grande valor nosso é os nossos interesses espirituais do que a gente veio fazer aqui, né? É lógico que a gente ainda tem muitas dificuldades, muitos envolvimentos, há uma mescla de sentimentos em nós, ainda oriundos de várias questões desse atavismo, dessas questões assim ancestrais que ainda estão em nós, presentes. É por isso que a gente está por aqui ainda, a gente não ascendeu para outros planos, a gente está ainda rastejando por aqui. Mas a gente precisa iniciar
esse processo, esse exercício de libertação é algo que carece a gente estar buscando, né? O esforço de libertação que a gente tem que estar realizando continuamente. E a gente substituir, mediante as informações libertadoras do Espiritismo, esses velhos hábitos, né? Um a um, adotando um novo comportamento mental e depois vivencial. Mental e depois transformar isso em ação, a fim de que a renovação se te faça contínua e incessante. A gente tem que estar se renovando continuamente, constantemente. Por isso que a gente fala de caridade, caridade não é um momento que a gente tem na casa espírita, que a gente vem na casa espírita praticar caridade, não é. A caridade é algo para o nosso dia a dia, para o cotidiano da nossa vida. Então a gente compreendendo a caridade dentro do que a 866, tem uma questão no Livro dos Espíritos que explica direitinho o que é a caridade. A gente não vai falar aqui, está dita a questão, vocês dão uma lidinha depois para poder entender melhor. E aqui a proposta espírita, né? Desapego às questões transitórias significa um passo na realidade espiritual. Quer dizer, a gente procurar se desapegar, dentro do possível, a gente ir se desapegando. Tem uma sugestão aqui, a verdadeira riqueza, né, os bens de ordem emocional, espiritual, moral, social, que a gente vai organizando a nossa vida, digamos assim, em termos emocionais, buscando realmente aquelas emoções positivas e boas, para a gente não ficar naquelas emoções viciosas, né? A questão do apelo espiritual, do investimento espiritual que a gente está fazendo na nossa vida, e o quanto a gente recebe de retorno por cada investimento que a gente faz nesse sentido. A questão moral, que a gente vai buscando realmente o nosso aperfeiçoamento moral e social, de convivência, como que a gente está convivendo melhor em família, no trabalho, e tudo isso é algo que a gente precisa estar trabalhando na verdadeira riqueza, que é aquela que a gente vai levar quando a gente partir daqui. E a inteligência nossa, ela precisa ser utilizada também para administrar essa nossa existência nesse quadro de interesses, de outros interesses além daqueles que a gente normalmente tem, das conquistas, ou mesmo da preservação daquilo que são dos nossos interesses materiais, da manutenção daquilo que é do nosso interesse material. E a nossa memória, aí que está também, né, se encarrega de arquivar as experiências e tendências. A memória guarda isso tudo. Quando a gente fala que a gente tem a lembrança de vidas passadas, essas repercussões que estão em nós, a gente pode não lembrar dos fatos, a gente não lembra das circunstâncias, nós não lembramos, mas nós lembramos o quê? As emoções. As emoções que nós vivenciamos, elas ficam lá gravadas em nós direitinho. Então, elas que muitas vezes podem trazer tormentos ou podem trazer paz, no caso da gente estar cultivando justamente essas tendências para o bem, para o bom, para o belo, para o eterno. Isso é que nos confere verdadeira riqueza e equilíbrio. Aqui nós vamos passar isso aqui, porque senão a gente não vai terminar no horário, eu quero terminar no horário. Aqui tem uma sugestão para a gente, para a nossa libertação, né? Inicia a tua experiência de despojamento, isso está no livro Apego e Libertação, também desse livro Êxito aqui, de Divaldo Franco. Inicia a tua experiência de despojamento abrindo mão de disputas inúteis, muitas vezes mesquinhas, que arrastam multidões a incessantes disparates. Quantas questões que a gente cria por questões pequenininhas, e a gente faz um carnaval, né? E depois a gente se arrepende, é chato pra caramba isso. Revisa armários e depósitos, onde acumulas tudo quanto não te serve no momento, passando a outros que têm necessidades imediatas. Né? Vamos dar uma revirada lá no armário, né? Ver o que a gente não precisa mais. E vamos dar uso para isso, dar um fim para isso, né? Não deixar ali mofando. Roupas, calçados e objetos acumulados, além de tomarem precioso espaço, amontoam poeira e perdem-se no turbilhão do esquecimento. Muita coisa que parece importante somente em decorrência do apego, transformam-nos em escravos espontâneos. Né? Às vezes um objeto, alguma coisa que a gente podia dar um outro fim, aquilo aí, não, tem que guardar que uma hora eu posso precisar disso aí, uma hora eu posso precisar disso. Eu tive isso com papel. Papel realmente que eu guardava muito, a minha vida analógica, antes de entrar nisso aqui, né? Tinha muito papel. A minha esposa, você precisa disso? Aí acabou com o meu quartinho lá, que eu guardava tudo, que virou cozinha, quebrou, aumentou a cozinha. Aí eu dancei, né? Perdi uma papelada, tive que jogar um monte de troço fora. E realmente a gente guarda muita coisa inútil, pelo amor de Deus. Né?
Iludem-se os que pensam que poderão ser um dia aproveitadas, até dar-se conta da ilusão. Foi o que aconteceu comigo. Oferece imediatamente os medicamentos que irão perder a validade, mas que permanecem nos móveis, esperando a chegada da enfermidade, quando existem pessoas necessitando agora, sem possuir recursos para adquirir. Muita paz a todos. Algumas reflexões para nós, irmãos.